Boa noite, saúde à igreja, você que está assistindo, com a paz do Senhor, graça e a paz, amém. Irmãos, gostaria que vocês pudessem abrir as Bíblias na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2a. Carta aos Hebreus, capítulo 12, nos versículos 1 e o 2, a parte A. Bom, assim diz a palavra de Deus. Portanto, também nós, visto que rodeados de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Amém. Oremos mais uma vez, irmãos. Meu Senhor e meu Deus, eis-me aqui, Senhor. Tu sabes que não sou digno de amarrar as tiras da tua sandália, meu Deus. Mas pela tua infinita graça e misericórdia, Senhor, guiai-me através do teu Santo Espírito, para que a tua palavra, meu Senhor, possa penetrar no coração dos teus filhos. Que tu cresça, Senhor, cada vez mais e eu diminua. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, à luz do texto bíblico, o autor da carta dos Hebreus, apenas a título de introdução, temos que lembrar que a carta escrita aos Hebreus, ela foi uma carta específica para aqueles judeus convertidos ao cristianismo e que estavam, devido às perseguições, dificuldades, estavam querendo apostatar da fé, querendo se desviar e voltar às práticas judaicas. E o autor da carta, desde o início, ele vem abordando esses temas e incentivando e admoestando e corrigindo esse povo para que eles permaneçam firmes nessa jornada, nessa caminhada cristã. E nesse capítulo 12 em particular, o autor da carta, ele nos dá um patamar fazendo uma associação com jogos que era muito conhecido na Grécia Antiga, que eram os Jogos Olímpicos. Então, ele dá uma introdução das competições olímpicas, que são práticas, que eram práticas muito famosas na Grécia Antiga, no mundo antigo, e continua até hoje sendo algo que mexe com a emoção de muita gente ao redor do mundo. Sabemos que escritores bíblicos, como o apóstolo Paulo e o próprio autor da carta aos Hebreus, eles tinham muita familiaridade, pareciam conhecer muito bem essas questões esportivas da Grécia Antiga, e eles usam isso muito bem nas suas cartas e nos seus escritos, associando competições esportivas e conseguindo fazer a comparação e extraindo o melhor dessas atividades para aplicar na vida cristã. Sendo assim, nesse capítulo 12, o autor de Hebreus, ele vai nos ilustrar uma figura como se estivéssemos, ele faz com que possamos refletir como se estivéssemos num estádio, numa grande arena esportiva da Grécia Antiga, onde essa arena estava lotada de espectadores,
Não é? E nesse contexto se vê uma atmosfera dinâmica de uma competição olímpica ou de uma grande competição esportiva. E aí se faz a associação com a jornada cristã. Então, irmãos, a título de introdução, eu gostaria de falar um pouco dessas competições, como eram essas competições na Grécia Antiga, para que a gente possa poder refletir e entender bem do que o autor está tratando da Carta aos Hebreus e como ele consegue associar essas características esportivas com a caminhada cristã. Então, nessas competições esportivas da Grécia Antiga, os atletas eles tinham que se preparar e, de acordo com historiadores, muitos desses atletas se preparavam por no mínimo 10 meses ou mais. Eles ficavam ali treinando intensamente. Até porque, na Grécia Antiga, não era apenas as competições esportivas. Existiam muitas guerras entre os povos e esses atletas, muitas vezes, eram combatentes também, guerreiros, que precisavam manter a sua forma física para, eventualmente, em uma guerra ou na competição, eles poderem obter êxodo e ter sucesso. Então, vemos que, diante da nossa tecnologia hoje, fazendo uma comparação, os atletas se preparam, existe todo um aparato tecnológico para que eles possam se preparar. Mas no tempo antigo, com certeza, isso era muito difícil. Imaginemos aí uma pessoa treinando para uma competição como uma corrida, como uma luta, enfim, o pentátulo, que era bem comum nessa época, salto em distância, salto com vara, entre outros esportes olímpicos. E como esses atletas se preparavam, como eles podiam ali obter êxito nas suas competições. Eles não tinham nenhuma tecnologia, possivelmente não existiam treinadores competentes, então eles tinham que usar ali de alguns artifícios para se manterem ali ativos, treinando. Então, muitas vezes, um atleta que eventualmente fosse treinar, por exemplo, por uma corrida ou um salto, eles usavam roupas, ou eles treinavam com roupas extremamente pesadas, também amarravam pesos aos tornozelos, para tentar dificultar mais ainda aquele treino. E com qual objetivo? Para que quando eles chegassem no dia do evento em si, da corrida ou da competição, eles, despindo-se de todo aquele aparato, eles pudessem se sentir leves e, na competição, aquilo garantiria o sucesso e a vitória deles. E, hoje em dia, existem práticas esportivas que são, eventualmente, similares. Atletas se preparam em intensas jornadas para, no dia da competição, apenas um trecho daquela jornada, um trecho daquele treinamento muito pesado, ser tido ali ao máximo e eles tentarem garantir a sua vitória. Então, vencendo esses jogos, qual seria o objetivo exclusivo de um atleta na Grécia Antiga? Por que competiriam? Para que tudo isso ou todo esse esforço? Então, na Grécia Antiga, os atletas eles buscavam primeiro uma vitória para uma glória a si mesmo, para se gloriarem a si mesmo, uma glória para a cidade natal de onde eles vinham, para todo o povo que eles representavam e, principalmente, para os deuses a quais eles estavam ali, de uma maneira ou de outra, representando. Então, realmente, esses atletas, nesse contexto, eles estavam ali competindo. E imaginemos essa multidão de espectadores. Um atleta vem, como hoje, compete, ganha a sua prova, e ele automaticamente volta ali para aquela plateia, ou volta para uma posição que ele possa olhar os outros atletas também competindo. Para que, no final, todos sejam ali premiados, ou naquela cerimônia de contemplação ali, eles recebam sua medalha, seus prêmios. Então, naquela época, também, aqueles atletas que competiam, eles automaticamente voltavam para aquelas arenas ou para aquelas arquibancadas e estavam ali contemplando os próximos que iriam competir. Diante desse fato,
como se davam ou como eram esses Jogos Olímpicos na Grécia Antiga. Na verdade, os Jogos da Grécia Antiga eram grandes festivais esportivos. Dentro disso aí se realizava esses festivais esportivos dentro de santuários dedicados a divindades gregas, arenas, enfim, onde constavam também teatros, porque essas competições não eram dadas apenas de esporte. Existiam a parte esportiva, onde os esportes principais, como corrida a cavalo, corrida de bica, aqueles carros antigos, mas também existiam competições dentro desses jogos esportivos, competições teatrais, competições filosóficas, de poetas, então competições culturais no meio desse aglomerado de jogos aí, ou de esportes. E diante desse fato, o que vem na nossa cabeça constantemente é mais a questão das Olimpíadas, mas existiam 4 grandes festivais esportivos. As Olimpíadas, tão ditas que são os Jogos Olímpicos, celebrados na cidade de Olimpo, celebrada antigamente na cidade de Olimpo, na Grécia Antiga, e era uma festa esportiva dedicada a um deus, o deus Zeus, que é o deus dos deuses da Grécia Antiga. Para nós, cristãos que temos mais conhecimento com a Bíblia, sabemos que Paulo fala muito dos jogos íntimos, que eram realizados a aproximadamente entre 13 e 15 quilômetros da cidade de Corinto, no íntimo de Corinto, que é uma faixa de terra entre a Peloponeso e a Grécia continental, se não me engano, também num templo dedicado ali ao deus Poseidon, que era o deus dos mares. Nesse contexto também existia um bosque de pinheiros também dedicado a esse deus. E mais alguns outros jogos dedicados ao deus Apolo, na cidade de Delfos, e os jogos também na cidade de Nemea, os jogos nemeus, também dedicados ao deus Zeus. Então, dentro de todo esse contexto, vemos que na Grécia Antiga o foco não era o esporte em si, mas uma festividade que estava ligado ali a deuses. Inicialmente, antes desses deuses serem homenageados nesses jogos esportivos, rege a mitologia grega que, por exemplo, na cidade de Corinto, os jogos íntimos, eles foram criados quando, creio que no século VII ou antes de Cristo, algo por aí, a esposa de um famoso rei dessa região, num ataque de loucura, ela vai num grande precipício, ou numa grande falésia, e se suicida junto com seu filho, uma criança. E nessa mitologia, essa criança morta, lá embaixo, vem um golfinho, leva o corpo dessa criança até a praia, e um dos oficiais ou alguém de alta patente encontra essa criança, filho do rei, um príncipe herdeiro, e dão um sepultamento adequado. Daí se iniciaram os jogos em Corinto, dedicados ao filho deste rei. E eram jogos fúnebres. Tanto é que no início dos jogos, os primeiros jogos, antes de serem dedicados à divindade, eram coroas feitas de aipo, que é uma planta que na Grécia Antiga se remetia a cultos ou rituais fúnebres. E posteriormente, quando foi dedicada ao deus Poseidon, começaram a se usar coroas de pinheiro, que era a árvore lá do bosque dedicada a essa divindade. Também na cidade de Nemea, os jogos nemeus seguem o mesmo contexto, dedicado a esse Deus, que na antiguidade, um dos reis, passando pela terra próximo de Nemea, ele encontra uma ama de leite que segurava o filho do rei local, e ele pergunta onde teria uma fonte de água. Essa serva, essa ama de leite, para tentar explicar ou direcionar melhor esse rei, ela põe a criança no chão e tenta explicar onde existe a fonte mais próxima. E vem uma cobra, pica essa criança e ela morre. E, igualmente, na cidade de Corinto, o rei, posteriormente, faz os jogos esportivos de lá,
dedicados à morte dessa criança, príncipe herdeiro lá desse rei. E, posteriormente, começam a se dedicar todos esses jogos ao deus Zeus, que é o deus dos deuses também nessa cidade. Então, vemos que, nesse contexto, as Olimpíadas, ou Jogos Olímpicos, ou Jogos, grandes festas esportivas na Grécia Antiga, elas eram dedicadas às divindades, aos deuses gregos. Tanto é que existia um ritual inicial, antes da primeira competição, ou no primeiro dia de competição, onde, nesse primeiro evento, o sacerdote local desse templo, ele sacrificava animais, não é, aos ídolos, ou ao ídolo patrono daquela cidade, daquele evento. E, diante disso, também era acesa uma tocha, não é, que hoje em dia conhecemos também como chama olímpica, era acesa uma tocha, ou uma chama, diante da estátua dessa divindade, ou desse deus, e todos os atletas de pé, eles juravam fidelidade ao cumprimento das regras impostas nessas competições e entoavam hinos acompanhados de músicas de louvor a estes deuses. E assim iniciavam os Jogos Esportivos na Grécia Antiga. Sendo assim, esses atletas, eles competiam para honrar essas divindades, porque eles acreditavam que, durante essas competições, essa própria divindade, ou esses próprios deuses, escolhiam os vencedores, e aqueles eram contemplados com a vitória, e assim eles corriam, andavam o máximo de esforço de si, para poder ser como um semideus, ou um representante dessa divindade a qual eles cultuavam ou homenageavam nesses jogos. Sendo assim, irmãos, à luz deste contexto, o título a passagem de hoje do capítulo 12 de Hebreus, à luz dessa introdução, eu gostaria de discutir com os irmãos como obter sucesso na corrida da fé. À luz desse texto, podemos extrair pontos ou passos para que obtenhamos sucesso, ou consigamos caminhar nessa corrida da fé, onde teremos primeiro de nos livrar de todo o peso e do pecado, perseverar na caminhada cristã e manter o foco olhando unicamente para Jesus Cristo. Então, irmãos, sendo assim, eu gostaria de retornar ao texto e lermos mais uma vez, para que possamos adentrar na explicação. Então, assim diz Hebreus 12, versículos 1 e 2. Portanto, também nós, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunha, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Amém. Então, irmãos, no versículo 1, podemos perceber onde ele começa o capítulo falando portanto. Então, portanto, à luz do que falei antes, teremos de entrar um pouco, de tentar recapitular o que o capítulo 11 fala. O capítulo 11, ele trata dos grandes heróis da fé. No início, um conceito de fé, e depois ele trata dos grandes heróis da fé, passando de Abel, Enoque, Noé, os juízes, os patriarcas, chegando até os profetas e reis de Israel. Então, ele nos dá o exemplo dos grandes heróis da fé, aqueles que, pela fé,
conseguiram ser justificados diante de Deus. Aqueles que guardaram e obtiveram fé, como Abel, pela sua fé, teve o seu sacrifício aceito por Deus, como Enoque, que se tornou, pela sua fé, tão íntimo de Deus, que foi transladado e não conheceu a morte, para a companhia com Deus. E Noé, que pela exclusiva fé em Deus, sem nunca ter visto um dilúvio na vida, constrói uma arca obedecendo exatamente a palavra de Deus, os mandamentos que Deus o deu. E assim todos os heróis da fé vão seguindo ali, sendo justificados. Então, quando ele fala de testemunhas, no grego a gente pega essa palavra mártires, ou mártir, que são realmente aqueles que deram sua vida pela fé, aqueles que conseguiram ser aprovados na fé diante de Deus. E quando no contexto o autor fala dessa grande testemunha, e a gente remete, voltando um pouco para essa arena, e agora nessa nossa carreira cristã, ou essa corrida da fé, pensamos nessas testemunhas que, uma vez vencedores, eles estão nos assistindo. Mas não como naqueles jogos antigos, aqueles que venciam e aí automaticamente iam para a plateia. Estes são os que, junto a Deus, estão ali nos incentivando para que possamos também corrermos essa carreira da fé e sermos justificados pelo exemplo deles. E não é uma questão apenas de vitória, porque no final do capítulo 11, podemos ver o real sentido dessas testemunhas. Quando adentramos no versículo 39 ao final, ele fala, ora, todos estes obtiveram bons testemunhos por sua fé. Ou todos estes que obtiveram um bom testemunho pela sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Eles não receberam a promessa messiânica, mas eles foram justificados pela fé. Por quê? Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, nesse contexto, esses grandes mártires, ou os heróis da fé, eles também estão nos aguardando, para que não houvessem vencedores ou perdedores, mas sim todos aqueles que no dia da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que esperam por isso, irmãos, todos nós, juntamente com esses grandes heróis da fé, sejamos contemplados com a maior e a grande promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, nessa caminhada na fé, ou nessa corrida da fé, pensemos junto com esses nossos irmãos que já foram vencedores na fé, como os nossos antepassados, nossos parentes, que agora eles já nos esperam na glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que estamos nessa competição, não como correndo isolados para sermos vencedores, mas sim como, podemos fazer uma analogia, como numa corrida de bastão. Aquele que vem primeiro completa aquele trecho, aquela carreira, e passa o bastão para o próximo. Como se eles passassem o bastão da fé para nós. E assim, mais na frente, possamos passar também esse bastão da fé para os nossos descendentes, até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando adentramos mais um pouco no texto, passando do primeiro versículo, então, rodeados de tão grande nuvem de testemunha, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado. Em outras versões, fala de nos livrarmos de todo o peso. Então, essa palavra desembaracemos ou nos livrarmos, ela entra no grego em dois contextos. Da palavra euperispatos e euperistatos. Euperistatos mais recente, euperispatos em
escritos mais antigos dos estudiosos bíblicos. Então, essa palavra, no primeiro sentido, ela nos dá a ideia de um manto ou uma capa que se enrosca e se atrapalha, e pode atrapalhar ali ou nos atrapalhar. Aí voltamos naquele contexto lá daquele corredor da Grécia Antiga. Como não existiam roupas adequadas, imagine uma pessoa correr com um cinto pesado e uma capa daquela romana, uma roupa daquela, uma veste romana com a grande capa. Então, aquilo ali possivelmente iria ou lhe atrapalhar, ou você até tropeçar e cair, ou enrolar e fazer com que você corresse mais lentamente. Então, naquela época, todos os atletas, eles se despiam de toda a roupa para competir. Por isso que muitas vezes vemos aí na Grécia Antiga estátuas de atletas sem roupa, desnudos, com aquela coroa de folhas na cabeça e representando aquele esporte, porque era daquele jeito que eles praticavam esse esporte, para que nada atrapalhassem aqueles atletas. E num contexto, como eu falei, dessa outra palavra, euperispatos, de escritos mais antigos, ela nos dá realmente uma ideia de aqueles que estão ali e que não, como é que eu posso traduzir? Que não irão se distrair. Ele já dá um contexto ali de manter o foco, de não se distrair daquela atividade ou daquela corrida que ele está fazendo. Então, diante disso, podemos entrar no primeiro ponto, de livrando-se de todo o peso e do pecado. Então, vemos que, para nós, como cristãos, assim como os corredores, muitas vezes necessitamos nos livrar de algo que possa nos estar atrapalhando ali, e muitas vezes nem percebemos a nossa caminhada cristã. E, fazendo alusão ao livro O Peregrino, de John Bunyan, podemos tentar uma ilustração aqui para entender melhor essa passagem do que pode nos atrapalhar. Imaginemos um peregrino, alguém que precisa caminhar uma longa distância, e aí ele vai buscar alguns itens para essa sua jornada. E esse peregrino, ou esse caminhante, ele pega um grande saco de areia, põe nas costas, segura com uma mão um tijolo, com a outra uma pedra, põe uma corda pesada no pescoço e uma abóbora gigante na cabeça e começa a caminhar, começa a sair naquela jornada. De repente ele cruza com uma outra pessoa que vem caminhando e fala: "Ô, irmão, por que você carrega essa pedra tão grande?" E ele olha e disse: "É mesmo, você tem razão, eu não tinha percebido que estava carregando essa pedra." E automaticamente larga a pedra e começa a caminhar com um pouco mais de leveza. Mas na frente ele cruza com outra pessoa e faz: "Irmão, por que você tem essa abóbora tão grande aí na sua cabeça?" Ele fala: "Muito obrigado porque você me falou isso, porque eu não percebi que tinha tão grande peso na minha cabeça." E se livra daquilo e começa a caminhar. E assim, nessa jornada, ele vai cruzando com outras pessoas que vão ali o alertando dos pesos extras, do saco de areia, da corda, do tijolo, entre outras coisas. Quando ele consegue se libertar de tudo isso, ele começa a seguir caminhando cada vez mais leve e mantendo ali a trajetória dele para realmente o destino que ele precisa. Começa a ter mais força e seguir. E assim é a nossa vida cristã, amigos. A gente, muitas vezes, carrega pesados fardos e que muitas vezes não consegue perceber que está carregando aquilo que nos atrapalha. E na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã, apenas com orações e pedindo ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos mostre tudo aquilo que está ali nos atrapalhando, ou tudo aquilo que está pesando a nossa caminhada cristã e está nos fazendo caminhar mais lentamente, que Ele possa nos mostrar e que possamos largar, irmãos, todas essas coisas que nos impedem, todo esse peso que nos impedem de caminhar livremente na nossa caminhada cristã. Só o nosso Senhor Jesus Cristo pode nos fazer isso. Bem como, desse mesmo peregrino,
se carregamos um grande fardo do pecado nas nossas costas. Fazendo uma alusão ao livro do Peregrino, esse cristão caminhando com esse grande fardo, tentando chegar na cidade eterna, ou na terra prometida, ele com esse grande fardo, ele só consegue realmente se libertar quando ele consegue ver a cruz de Cristo, e ele jogar todos esses fardos das costas dele, pesado do pecado, aos pés de Cristo. Aleluia. E assim, irmãos, consegue seguir na sua caminhada, porque o nosso fardo, o nosso pecado, só o nosso Senhor Jesus Cristo pode nos libertar. Amém. E ainda assim, no texto, né, de todo pecado que nos tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Essas palavras corramos a carreira também, elas estão relacionadas à questão da introdução do texto em corridas e estádios ou assembleias ali desses estádios esportivos, mas como devemos perseverar nessa caminhada cristã? A palavra perseverança aqui, ela vem do grego hipomoné, e ela se traduz ou nos dá a ideia de uma persistência que domina as coisas e nos faz seguir sempre adiante, com a firmeza de sempre seguirmos e não desistirmos. É a perseverança do nosso dia a dia, de lutarmos e aquilo e não desistirmos. Assim como um atleta com um intenso treinamento, ele vai ali, persevera a cada dia e tenta ir mais longe a cada dia, ir mais longe, e aí mesmo com o corpo dolorido, ele ainda assim volta a treinar a cada dia. Essa também deve ser a nossa mesma perseverança, irmãos, na caminhada cristã. Mas o conceito de perseverança, onde se resume melhor essa nossa caminhada cristã, eu consegui extrair de um comentário das epístolas, onde ele dá um enfoque na palavra perseverança como o poder que Deus nos dá para suportar a vida, para suportar as nossas adversidades na vida. A nossa caminhada cristã, irmãos, ela não é uma caminhada fácil. É uma caminhada que a cada dia devemos mais e mais nos ajoelhar aos pés de Cristo, pedir forças e misericórdias para seguirmos mais e mais, para que não nos desviemos, para que não perdamos o nosso foco, que é Jesus, que caminhamos com perseverança a cada dia. E como manter essa caminhada? Como ter essa perseverança? Como conseguir essa perseverança? Além de nossas orações, precisamos saber o que e por que estamos ali, nessa caminhada, tentando caminhar a cada dia, nessa perseverança, perseverando. Porque temos que manter o nosso foco nas promessas de Cristo, no nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, irmãos, assim como podemos manter esse foco, eu gostaria de só ir rapidinho em Filipenses 3, versículo 12, onde aqui o apóstolo Paulo, ele nos dá um conceito onde ele vem falando que ainda não alcançou a perfeição, mas no versículo 13 ele fala: não, irmãos, eu não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da carreira, em algumas versões, prossigo para o alvo, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. Amém. Então,
mantendo o foco, irmãos, nas promessas de Cristo, nesse tão grande prêmio celestial que Cristo separou para nós. Não mais como um atleta que pensa apenas na vitória daquela competição, que pensa apenas na glória para si mesmo, que está ali competindo para agradar uma divindade, seus povos, até o seu nome reconhecido lá como um grande vencedor. Muitas vezes na Grécia Antiga tem até uma estátua desse atleta lá, esculpida para imortalizar esse atleta. Não, corremos pelo tão grande prêmio celestial, aquele da promessa de Cristo, irmãos. Amém. E como manter o foco nessa caminhada? Porque assim como no contexto de um estádio, uma grande plateia, existem as pessoas que te incentivam e existem aquelas que te desanimam. Aquelas que estão ali à beira do gramado, como num jogo de futebol, tentando tirar o teu foco, tentando tirar a sua atenção, para que você não consiga cumprir a sua tarefa. Como um corredor, alguém que tenta tirar o foco dele, ou como um lutador, alguém que está tentando tirar o seu foco, para que ele não possa vencer, para que ele não possa manter o foco no objetivo dele. E assim também, irmãos, é na nossa vida. Nessa nossa caminhada cristã, tentamos manter o foco em Cristo, nas promessas de Cristo, com orações, com jejum, lendo a palavra, mas muitas vezes problemas, pesos adicionais e até outras pessoas vão tentar nos desestimular, vão tirar o nosso foco de Cristo, vão tirar o nosso foco das promessas, vão tentar fazer de tudo para que você não cumpra a sua carreira, não complete a sua carreira da fé. E teremos de ficar atentos, irmãos, para mantermos o nosso foco, mantermos sempre os nossos olhos voltados para a cruz de Cristo, que vai ser a nossa única salvação, aos pés da cruz de Cristo, irmãos. Amém. E ainda assim, podemos ver em 2 Timóteo, capítulo 4, o cumprimento dessas promessas, onde o apóstolo Paulo nos dá o real sentido dessa nossa caminhada cristã, juntamente com tantos mártires, essas tão grandes mártires e testemunhas da fé, onde em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, Paulo fala: lutei um bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora o prêmio me espera, a coroa da justiça, aquela que o Senhor Jesus, o justo juiz, nos dará no dia da sua volta. Glória a Deus. E mais, esse prêmio, ele é o prêmio que não será só para mim, mas para todos os que, com grande expectativa, aguardam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Então aqui Paulo fala todo o sentido, irmãos, da nossa caminhada cristã. Por que estamos caminhando? Para que estamos caminhando nessa caminhada cristã tão dura, tão árdua? Porque temos que manter o nosso foco em Cristo. Como o apóstolo fala, combati um bom combate, completei a carreira, ou terminei a corrida, guardei a fé. Essa fé que estamos passando, irmãos, de um para outro, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o dia que receberemos o nosso grande galardão, as promessas de Cristo. E mais, irmãos, não receberemos isso sozinhos, receberemos todos nós juntos. Aleluia. E não mais agora com essa visão de um atleta, mas sim como igreja, como o corpo de Cristo, onde todos seremos coroados, a nossa grande coroa da justiça, que será dada àqueles
a quem amam a Cristo. Então, irmãos, tenhamos em mente e no nosso coração essa grande caminhada cristã. Mas agora não mais como aqueles atletas lá naqueles templos e naquelas arenas gregas, correndo pela a glória de si, se gladiando, se matando por uma coroa de folhas que se corrompe, que se destrói com o tempo, correndo por uma glória para si mesmo. Não, sejamos como cristãos, irmãos, olhando sempre para Cristo, buscando a nossa coroa da justiça, assim como Paulo nos fala, aquela onde todos nós seremos merecedores das promessas de Cristo, irmãos. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa plantar em nosso coração esse desejo de continuar seguindo, caminhando nessa carreira cristã e que recebamos essa coroa de glória um dia, Senhor. Amém.